E aí pessoal, continuando nossos estudos sobre reação de dupla troca, vamos falar hoje sobre a formação de água. A formação de água que é um dos critérios, né, para que a reação tenha a característica de uma reação de dupla troca. Tá? Normalmente essa formação de água vem proveniente de uma reação de neutralização. Né? Quando comemos demais, né, eu vou contextualizar aqui com um pouco sobre nossa alimentação. Quando comemos demais, o ácido clorídrico, que é o HCl, ele no nosso estômago, né, ele fica ali no nosso estômago, mantendo ali o pH do nosso estômago. Ele pode atingir o esôfago, né? Você come demais e aí você sente aquela sensação de queimação ou de azia, tá? Isso é proveniente do ácido que tem no nosso estômago. Daí vem a conhecida azia. Para acabar com ela, o que a gente faz? Uma das saídas é a gente usar um antiácido, aqueles efervescentes ou aquelas partilhas, tá bom? E até mesmo alguns líquidos que a gente utiliza, né? Algumas suspensões que a gente utiliza, como o leite de magnésia. Tá? O leite de magnésia ele combate a azia, certo? E aí, um dos mais conhecidos são eles. Né? Um dos mais conhecidos e antigamente era muito utilizado, hoje é utilizado, mas como temos a modernidade na questão dos antiácidos, hoje temos antiácidos mais modernos, mas o leite de magnésia nunca perdeu sua eficiência e a gente vai trabalhar aqui nessa aula como ele age e também de quebra explicar a formação de água nas reações de dupla troca. Então, ele é basicamente, né, uma suspensão de hidróxido de magnésio. Esse aqui é a fórmula do hidróxido de magnésio, né? Quem está vendo aqui é uma base de arrênios. Eu tenho aqui o grupo OH ligado a um metal, que é o magnésio, em água. Por que eu digo que é suspensão de hidróxido de magnésio em água? Porque ele é pouco solúvel. Tá? Se eu colocar ele em contato com a água, ele vai ser pouco solúvel. Ele forma uma suspensão, fica aquela coisa esbranquiçada. Tá? E aí, né, como é que age esse antiácido dentro do nosso corpo? Lembre-se de que um ácido, né, como o ácido clorídrico, ele é um ácido forte. Né? Eu tenho aqui o ácido clorídrico, o HCl. Ele é um ácido forte. O que significa um ácido forte? O que significa a força do ácido? É que quando tu coloca ele em contato com a água, ele se ioniza bastante. Né? Ele forma bastante esses produtos aqui, ó, o H+, e o Cl-. A gente colocou aqui a reação simplificada para que esse estudo também fique um pouco mais leve para a gente, tá? Então é assim que esse ácido ele se ioniza dentro do nosso estômago, tá? Em contato com a água e dentro do nosso corpo. Então, portanto, ele é altamente ionizado dentro do nosso estômago. E aí a gente precisa entender como é que o HCl funciona para que a gente possa entender a ação do leite de magnésio. Então, quando a gente toma o leite de magnésio, né, imediatamente os íons OH, certo? Fornecidos por essa parte aqui, ó, por o MgOH2. Então, esses oxigênios, esses grupos hidroxilas que estão aqui, eles vão ser liberados, tá? E aí, eles atacam o H+, tá? Então, os íons OH- fornecidos pelo leite de magnésio, pela base, atacam o H+ proveniente do ácido. O ácido forma o H+, a base forma o OH-, e aí um ataca o outro, né? Tem carga positiva aqui, carga negativa. São dois íons que em solução eles se atraem muito. Então, OH- com H+, um proveniente do ácido e o outro proveniente da base, vão formar água. Daí vem a formação de água na reação de dupla troca. Tá? Mas a reação não é só isso. Né? O que eu coloquei de forma simplificada só para vocês verem. Existe um mecanismo muito mais rebuscado. Tá? Então a gente une eles dois e forma água. Né? Essa reação sempre acontece quando esses dois íons entram em contato. Tá bom? Assim, né, com os íons H+, os verdadeiros culpados pela azia estomacal, aquela queimação, que é esse cara aqui, ó, né, o H+, que é o verdadeiro culpado, transformados em água, a azia desaparece. Quando eles entram em contato, daí formam água, a água não vai te causar azia, tá bom? Ela vai desaparecer, aí a azia vai sumindo aos poucos. Mas como é que a gente pode representar esse processo por meio de uma equação química? Aqui está tudo separado, né? Mas eu preciso fazer todo esse processo aqui em uma reação que eu consiga entender, que eu chamo de reação global e tudo mais. E aí o que a gente vai fazer agora? Primeiro, lembre-se de que em meio aquoso, os ácidos estão ionizados, né? Eles estão nessa forma aqui, ó,
ionizados, principalmente um ácido forte. Enquanto as bases e os sais solúveis, eles são dissociados, né? Então, de forma para simplificar o nosso processo, vamos considerar uma aproximação, tá? O hidróxido de magnésio muito dissociado. Ele não é tão dissociável assim não, mas vamos entender que ele seja muito dissociado para poder simplificar o nosso processo. Então, representando esse processo por meio de uma equação química, eu vou ter os íons H+ da água, né, mais o cloro proveniente daqui, ó. Né, eu peguei todos os íons provenientes da ionização do ácido e os íons provenientes da ionização da base. Do ácido vem o H+ e o Cl-, que é dele aqui, ó, da molécula do ácido. Eu tenho o magnésio 2+, tá? Porque eu tenho duas hidroxilas, né, gente? Eu tenho uma carga 2+, ele também é um metal da família 2A. E aí eu ainda tenho duas hidroxilas, tá? Essas duas hidroxilas aqui provenientes da base. Então eu tenho aqui reunido todos os íons provenientes das minhas duas moléculas, da base e do ácido. Aí eu reúno eles todos aqui, tá? Então eu coloco, né? Cada íon H+, né, ataca um íon OH- para formar uma molécula de água. Portanto, é necessário que tu tenha duas moléculas de H+, tá? Então, tu vai precisar de 2 mols, né, de duas moléculas, no caso, de HCl. A gente não tem um conceito de mol aqui até o momento. Então, a gente precisa de duas moléculas de HCl. Justamente por isso aqui, né, galera? Ó, formei 2 OH- e eu só tenho um H+, então eu preciso de 2. Então, eu tenho que duplicar isso aqui para poder combater essas duas partes, né, que vem da base, proveniente da base, né? Tá bom? Então eu preciso multiplicar isso aqui por 2. Então eu preciso de dois íons H+ para poder combater esses dois OH- aqui, para atacar de forma mais efetiva. Portanto, serão necessárias duas moléculas de HCl para que tenhamos dois íons H+ para os dois íons OH- presentes dentro da estrutura e dentro do meio reacional. E aí a gente vai ter essa equação aqui, ó, tá? Eu tenho essa equação 2H+ mais 2Cl-, que é proveniente também do ácido, o magnésio e as duas moléculas de OH-, né? Os dois íons, as duas hidroxilas. Então eu vou formar duas águas. E aí eu ainda continuo com o meu íon magnésio 2+, e o Cl-, tá? E aí eu entendo o seguinte, né? A gente pode perceber o seguinte: sabemos que a água é um dos produtos e o MgCl2, que no caso seria o sal formado, ele é muito solúvel em água. No caso aqui, tá? Eu vou até escrever para vocês. No caso, né, o hidrogênio e a hidroxila, eles formam água, tá? Aqui as duas águas formadas, né? Eu tenho duas hidroxilas, dois íons H+, vou formar duas águas aqui, tranquilo. E aí sobra esse íon aqui, ó, o magnésio e o cloro. Normalmente eles iriam se combinar, ia ficar Mg, né, Cl2, tá? Porque eu tenho dois cloros, né? Ficaria Cl2, duas cargas negativas com duas positivas, forma esse cara aqui que é o sal, tá? E aí eu teria que representar esse sal aqui, mas por que eu deixei ele aqui nas formas iônicas, né? Justamente porque, galera, tá? Ele é muito solúvel em água, ele é um sal solúvel em água, né? Devendo apresentar-se dissociado, então ele não vai ficar na forma de um sal assim. Se você está em meio aquoso, eles vão se manter na forma iônica, tá? Eles vão se manter na forma iônica, eles não vão se manter na forma de um composto iônico. Não se unem, né, para formar o MgCl2, tá? Então, nessas situações aqui de reação de dupla troca, eles se mantêm dissociados na água, né? Esse íon Mg2+ e o Cl- que a gente está vendo aqui, né, eles são chamados de íons espectadores, tá? Pois não participam da reação que acontece entre o H+ e o OH-, tá? Esses dois aqui formam água, já esses dois aqui, eles formam um sal, mas só que o sal é solúvel, aí eu acabo chamando ele de íons espectadores, tá? Pois eles não participam da reação. Então aí a gente vê uma equação que eu chamo de equação iônica, né? Essa equação aqui que eu chamo de equação iônica, viu, galera? Essa equação que eu represento todos os íons, mesmo esses aqui que não formam sal, que eles ficam dissociados, eu chamo essa reação de equação iônica, onde eu represento todos os íons envolvidos na reação.
Seguindo, a gente vai desprezar. Normalmente os químicos eles desprezam esses íons espectadores. Em algumas situações tu precisa representar eles, em outras não, né? Tu cancela aqui, né? Eu não vou precisar colocar o cloro, nem o magnésio, nem o cloro nem o magnésio aqui. Por quê? Porque eles ficam solubilizados em água, né? E aí eu vou ao que me interessa, que é a formação de água, que é o que a gente está estudando. Tá? Então eu vou cancelar eles de um lado e do outro da equação, e o que sobra são apenas as substâncias, né, que formam a água, H+, ou OH-, que é a hidroxila, e a própria água nos produtos. Né? Então eu tenho a equação iônica reduzida, que é só o hidrogênio positivo, né, o íon hidrogênio, mais hidroxila formando água. Tudo balanceado, porque eu tinha 2 hidrogênios, 2 hidroxilas, formei 2 águas. Ou eu posso simplificar, dividir tudo por 2. Tá? Eu posso dividir tudo por 2, como todos os coeficientes são 2, é a mesma coisa de todos os coeficientes serem 1. Né? Então fica um H+, mais um H- formando água. Essa daí é a minha reação simplificada. Então eu tenho uma equação completa, que eu posso escrever também. Ó. Eu pego o meu ácido inicial, pego a minha base, formo água e o sal. Essa aqui, ó, nelas, as ionizações e dissociações ficam subtendidas. Tá? Essa é a minha equação global da minha equação da formação de água. Tá? Normalmente a gente utiliza isso daqui. Tá? E aí eu já posso até teorizar aqui com vocês. Vou gastar um pouquinho de tempo aqui. Tá? Porque eu sei que do ácido sai H+, né? Eu pego essa equação, normalmente os livros eles te dão essas equações, e aí tu vê que A do ácido sai H+, e Cl-, tu vai pondo todos os íons. Da base, eu já sei que da base vai sair o H-, eu já sei que é duas, na verdade, né? 2 hidroxilas. E aqui fica Mg, 2+, magnésio e 2+, né? Forma o cátion magnésio. Tá? E aí daqui, ó, quando eu percebo aqui nos reagentes todos os íons que eu tiro, eu já consigo fazer a equação iônica e depois eu já consigo deduzir a formação de água, qual o sal que vai formar, certo? E aí eu consigo fazer todas as reações possíveis, tá? Então, né, é muito comum a gente encontrar essa representação aí, que a gente chama de equação completa, né? Nelas as ionizações e as dissociações elas estão subtendidas, por isso é extremamente comum a gente ouvir que as reações de ácido com base formam sal e água, né? Aqui eu tenho um ácido e tenho uma base, eu formo o sal e a água, é por isso que é comum. Então, todas as semi-reações eu apresentei aqui para vocês, né? Tudo o que acontece, ó, dentro do meio reacional, tá? Até chegar nessa forma simplificada aqui, tá bom? Então, concluindo, a gente pode, né, afirmar que toda vez que reagimos um ácido e uma base, a reação acontecerá, pois os íons hidrogênios, né, H+ do ácido e a hidroxila da base sempre se unem para formar uma nova substância. Definição de reação química, no caso a formação de água. A formação de água sempre vem aí da reação entre um ácido e uma base, né? A gente tem aqui o experimento, ó. A gente tem aqui o leite de magnésio. Observe a suspensão de hidróxido de magnésio, ó, em água. Aqui eu tenho só o hidróxido de magnésio, ó, ele fica esbranquiçado, tá? Que foi adicionado ao becker. Note a baixa solubilidade dessa base, o que causa a aparência esbranquiçada da suspensão. Se tu pegar só a água e misturar com leite de magnésio, ele vai ficar aqui, né? Ele vai ficar aqui suspenso. Aí o que acontece? Eu fui e adicionei ácido, olha só, adicionei ácido aqui dentro da reação, e é justamente essa reação que acontece. Eu tenho o magnésio em meio aquoso, aí eu lanço ácido, né, vai formar o sal e a água, só que esse sal aqui ele é muito solúvel. O que vai acontecer? A solução fica transparente, o sal ali acaba sumindo, eu não consigo ver, ele fica aqui dissolvido e eu formo água, né, galera? Tá? Então eu adicionei ácido aqui nessa suspensão e deu esse efeito aqui. Tá? Então muitas questões discursivas até pedem, né, por que existe esse esbranquiçado, justamente por conta da baixa solubilidade da base. Quando eu lanço o ácido, ele forma água e o sal, que é muito solúvel. Tá, galera, essa é a formação de água. A gente fica por aqui e até a próxima aula. Qualquer dúvida, deixa um comentário que a gente vai estar explicando, a gente vai estar tentando explicar para vocês e até mais.